Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. Terça-feira é feriado no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro tudo funcionou normalmente e vamos começar a nossa live. Antes de começar a live, eu quero agradecer a todos os presentes que estão assistindo ao vivo. Quero agradecer a todos que estão assistindo a gravação dessa live, porque ela vai ficar gravada aqui tanto no meu canal quanto no canal do Arthur. Queria pedir para você que está aqui nos assistindo agora, a deixar o seu like, né? Deixar o seu joinha aqui na nossa live, deixar aí os seus comentários e as suas perguntas, que a gente depois responde com o maior carinho. E também vamos compartilhar, né, essa live aí com seus amigos. O Mar Azevedo tá aí, tudo jóia? Seja bem-vindo, tá? Então eu quero, sem mais delongas, né, convidar aqui o nosso companheiro da noite, o Arthur Santini, para a gente bater um papo sobre inteligência artificial e como montar prompts aqui ao vivo para vocês, beleza? Então, boa noite, Arthur, seja bem-vindo aqui à nossa live, tudo jóia? Como é que você tá? Boa noite, Lucimar, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí, tudo certinho por aí? Tranquilo, graças a Deus, né? Feriado aqui no estado de São Paulo, mas o Brasil inteiro não parou, então a gente ficou naquele meio a meio, né? Descansa um pouquinho, trabalha um pouquinho, né? Foi mais light, mas ainda trabalhamos um pouquinho no dia de hoje, né? E agora vamos coroar esse dia aqui, bonito, né? Para que a gente possa fechar essa noite com chave de ouro. Olha lá, Luiz Nascimento, presente, professor, uma honra fazer parte. Eu que agradeço, Luiz. Pessoal que está chegando agora, deixe o seu joinha, curte aqui a nossa live, compartilha com seus amigos, deixe aí os seus comentários para a gente bater um papo legal agora, tá bom? Bom, pessoal, eu quero agradecer muito o Arthur, então, por estar aqui com a gente, né, se disponibilizar com esse tempo para poder conversar um pouquinho com a gente. Então, Arthur, boa noite, seja bem-vindo, tá? Antes de começar a live, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? O Arthur aí, ele faz diversas atividades na vida dele, na carreira dele, ele também é empreendedor, tá? Pode comentar aí das suas empresas hoje, dos seus negócios, das suas atividades, enfim, o palco é seu. Pode ficar à vontade aí, eu vou monitorando o chat. Se tiver pergunta ou comentário, eu vou interrompendo e vou passando para você, ok? Legal, combinado. Lucimar, obrigado pelo convite. A ideia é a gente falar um pouquinho aí hoje sobre prompt, fazer um formato diferente, né, Lucimar? A gente chamou de live prompt, que é fazer alguns prompts aqui ao vivo e ver o que sai. Então, assim, pessoal, você que está acompanhando aqui ao vivo, hoje aqui dia 9/7, como o Lucimar falou, feriado no estado de São Paulo, né? Inclusive um dia frio, atípico aqui em São José do Rio Preto, que é onde eu fico. Um dia bem diferente, a gente está acostumado frio, para a gente aqui é 31, 32 graus, né, Lucimar? Exato, Mas agora hoje tá. fez. Aqui em casa tá 20 graus, aqui em Rio Preto. Não sei na parte que você tá aí, mas aqui tá 20 graus já. Deve estar por aí, tá? Tá frio hoje, tá um dia diferente. E a gente também fazendo uma live aí diferente. Pessoal, eu trabalho no ramo de educação aí há muitos anos. Meu primeiro trabalho aí foi como professor. E hoje eu trabalho tanto no ramo de idiomas, né? Quanto também na parte de educação profissional para empresas. Hoje com um produto específico aí para a parte de inteligência artificial, atuando dando treinamento para a empresa, consultoria, mentoria, enfim, toda essa parte muito focada na parte de gestão empresarial. E a ideia hoje é justamente a gente trazer alguns exemplos de dia a dia, fazer alguns prompts. Então, como o nosso grande objetivo aqui é fazer isso ao vivo, tá? A gente vai abrir o ChatGPT, a ferramenta que a gente decidiu aqui que vai usar nessa live. Pega o link aqui já do YouTube, manda lá naquele grupo que você conhece, que tem o pessoal que pode se interessar, manda para os seus amigos, porque quanto mais gente a gente tiver online, melhor vai ser para a dinâmica dessa live. A gente vai ter aí uns 30, 40 minutos aí passando por alguns conceitos, fazendo alguns prompts. Dou até como dica aí, quem está no computador já abre um bloco de notas, quem está no celular pega alguma coisinha aí para anotar, porque vai ter bastante exemplo de prompt legal que nós vamos trabalhar para mostrar para vocês. Acho que é isso, Lucimar. Perfeito, show de bola, né? Então, quero agradecer mais uma vez a todos os presentes aqui assistindo ao vivo. Quem estiver assistindo a gravação da live também seja bem-vindo aqui, que essa gravação vai ficar para a eternidade, vai ficar aqui no meu canal, depois nós vamos passar para o canal do Arthur também, tá? E não esquece aí de deixar o seu joinha, não esquece de compartilhar essa live aí com seus amigos, que vai ser bem legal.
e também de deixar os seus comentários e perguntas aqui no decorrer da live, que no final a gente vai responder tudo, eventualmente até no meio também, tá? Então, olha lá, o Carlos Barini. Olá, Carlão, tudo jóia? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live, tá? Deixa uma pergunta aí para o Arthur, Carlão. Depois você comenta aí, tá? Ô, Carlão, a gente tem que fazer uma live junto, não tem? É verdade, o Carlos, eu preciso marcar uma live com o Carlos, tá? Vamos combinar, Carlos, tá? De fazer uma live junto aí sobre parte de ciência de dados, análise de dados, etc, né? Que você tem bastante conhecimento e experiência na área. Show de bola. Olha lá, Carlão, beleza. Arthur, fique à vontade, né? Se eu já puder compartilhar a tela, posso compartilhar aqui do seu computador? Pode sim. Compartilha a tela aí da OpenAI, né? Para a gente começar a dar uma olhada. Tá, o pessoal já está vendo, está compartilhando aqui, tá? Pode ficar à vontade. Estão vendo aí, pessoal? Tá todo mundo vendo, né? Perfeito. Dá um feedback aí para a gente, pessoal, se vocês estão ouvindo bem a gente, se vocês estão vendo a tela do computador do Arthur aqui, por favor. Fernanda, tudo bem, Fernanda? Boa noite, seja bem-vinda. Ele falou, parabéns, Azevedo. M. Azevedo, parabéns pelo conteúdo. O time da Alvo Gestão está aqui prestigiando esse trabalho de vocês. Show de bola. Seja bem-vindo, tá? Quero ver a pergunta de vocês aí. Pode começar, Arthur, fica à vontade. O palco é seu agora. Vamos lá, então, pessoal. Acho que está todo mundo vendo minha tela aí. Como eu falei, a ideia é a gente fazer uma demonstração de alguns prompts, tá? Para a gente poder usar no dia a dia. De vez em quando, se eu olhar meio para cima aqui, vocês não estranham não, tá? Não estou rezando nem nada do tipo. É que os monitores aqui ficaram meio diferentes para o ChatGPT poder ficar bem aqui na minha frente, tá? Então, a gente vai passar por alguns prompts, por alguns conceitos, diferente de, geralmente, quando a gente, às vezes, faz live passando alguma apresentação, alguma coisa assim. A ideia hoje é fazer junto, tá? Então, assim, manda comentário aí, pessoal. Quem já usou ChatGPT, quem já viu essa tela aqui que eu tô, tá? Aqui eu tô na versão 4 Omni, que é a última versão, né? Que é a versão mais avançada que tem. Mas a gente não vai fazer exemplos só na Omni, tá? Porque a gente sabe que a Omni é uma versão paga, para você usar ela de forma ilimitada, ela é uma versão paga. Então, existe aí uma tendência, às vezes, das pessoas acabarem usando o 3.5, por exemplo, tá? Então, vamos começar. O primeiro conceito que eu quero passar para vocês quando a gente fala de prompt, e eu vou passar por várias técnicas aqui, mas a ideia principal é que a gente entenda, primeiro de tudo, qual tipo de prompt que a gente vai usar, tá? E eu quero começar mostrando um tipo específico de prompt que a gente costuma usar, que é chamado de one shot, tá? One shot lá do inglês é um tiro, né? É quando eu vou interagir com a IA e vou usar um prompt só para ter a resposta, tá? Podemos começar aqui por alguma coisa bem básica, bem tranquila aqui por enquanto, só para vocês irem vendo o conceito, né, desse one shot, que é quando eu faço uma pergunta só. Vou fazer uma pergunta bem simples aqui, vou perguntar, por exemplo, assim, ó, quantos habitantes existe hoje no Brasil? Vou perguntar aqui, né, a gente sabe que é uma informação que eu poderia ter perguntado para o Google, mas só para a gente poder entender. Então, ele está falando ali que no Brasil hoje, ele foi lá, procurou num site, tá? Pode ver que até ele colocou aqui, pessoal, ó, as referências, tá? Que ele procurou no IBGE, que ele procurou nesse Wordometer aqui, né? E foi ali onde ele buscou essa informação. Por que ele fez isso? Porque eu estou usando a versão 4 Omni. A 4 Omni, ela tem essa característica de ir lá na internet e buscar, né? Então, aqui, eu peguei a 4O e ele me respondeu. Aqui eu fiz o que a gente chama de one shot. Ele me deu lá uma resposta de 217,7 milhões de habitantes. Vamos fazer um teste aqui nesse one shot? Eu vou copiar a pergunta aqui, quantos habitantes existem. Até escrevi errado, né? Coloquei existem hoje no Brasil. E vou mudar aqui a versão, tá? Vou sair da 4 Omni e vou para, por exemplo, a 4, tá? E vou fazer a mesma pergunta. Eu vou abrir um novo chat. Aqui eu estou na versão 4. Para mudar de versão, a gente sempre vem aqui, tá? Nessa parte de superior. E vou perguntar, vou fazer a mesma pergunta. Vou até deixar o errinho
de ortografia ali, a Omni, o existe, né? Até sem o M ali. E olha lá, que o 4, ele já me deu uma resposta um pouco diferente. Ele falou assim, a população total do Brasil é 217, ele me deu um número mais exato, 207.663.781, mas ele me deu uma resposta com menos informações do que a 4 Omni. A 4 Omni, ela fez um resuminho ali, colocou referência, colocou ali umas porcentagens. A 4, ela só me deu um número. Vamos fazer o mesmo teste aqui na 3.5 para ver o que ele vai devolver para a gente, tá? Olha lá, pode ver que ele já me deu uma resposta um pouquinho diferente. Ó. Ele falou que tem 213 milhões de habitantes. Então, diferente da Omni, que me deu um número resumido e me deu algumas informações a mais, a versão 4 me deu um número bem exato, mas não me deu referência nem nada disso. E a 3.5, ela já me deu um número de 213, né? Que se a gente for comparar aqui, ele é um número diferente, tá? Deu 217 em uma, 217 na outra e 213 na 3.5, justamente porque a 3.5 ela é mais desatualizada, podemos falar assim, o modelo de treinamento. Então, eu não vou lá na internet, busco conteúdo ao vivo, ele está usando aqui informações do último treinamento dela. Por que eu quis mostrar isso daqui? Porque, primeiro, qual foi a técnica que a gente usou aqui? Quando eu fiz só essa primeira aqui, perguntei para 4 Omni quantos habitantes tem no Brasil, eu usei uma técnica que chama one shot, que é você dar um tiro só, você fazer ali uma interação só com a inteligência artificial. Quando eu vim fazendo essas comparações com as outras, a gente usou uma outra... Uma outra técnica que a gente chama tree of shots, que é tipo árvore de tiros. É quando eu pego uma mesma pergunta, vamos falar assim, e ou eu faço pequenos ajustes na pergunta, ou eu mudo o modelo para ver quais respostas que ele me dá. Por que isso daí é importante, pessoal? Porque para grandes aplicações de IA, quando a gente está usando assim no dia a dia, isso pode não fazer muita diferença, mas quando a gente está fazendo uma aplicação que você tem um consumo muito grande, o valor que a gente paga, ele acaba mudando de acordo com a versão e a velocidade também, né? Então, é muito comum a gente usar dentro da técnica e ver se, por exemplo, se a 3.5 me responde de uma forma satisfatória, talvez não tenha por que eu usar a Omni, porque talvez eu vou pagar mais caro, ou eu vou ter um delay na resposta, porque ela é mais completa. Então, essa segunda técnica, que eu já expliquei ela meio que com a primeira, que é essa de árvore de tiros, né? Essa tree of shots, ela normalmente ela é usada para comparar a qualidade das respostas que a IA está me dando de acordo com os modelos, tá? Então, esse é o primeiro conceito, one shot, e o segundo, tree of shots. No dia a dia, conforme a gente vai usando a inteligência artificial, normalmente a gente não usa só o one shot. O one shot, de vez em quando, você usa quando você já tem um prompt muito grande, muito bem escrito, e você copia e cola ele, aí é comum a gente usar o one shot. Mas, no dia a dia, a gente usa um outro termo que a gente chama de few shots, que é alguns tiros. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou voltar aqui para 4 Omni. Eu perguntei quantos habitantes existem no Brasil, e aí eu posso vir e fazer uma outra pergunta em cima disso. Posso perguntar o seguinte: e qual é a proporção entre homens e mulheres? Posso perguntar isso para ele, ele vai processar. Aqui eu estou usando a Omni e todos os outros exemplos eu vou sempre fazer na versão mais atual, justamente para a gente poder ver o poder, tá, de processamento da ferramenta. Não faz sentido a gente, para uma demonstração, fazer a 3.5, então a gente vai sempre trabalhar na 4 Omni. E aí, ó, pessoal, ele respondeu, ó, que hoje tem 104 milhões de mulheres e 98 milhões de homens, corresponde a 51% e 48%. Trouxe ali para a gente novamente a referência, né, que ele trouxe desse IBGE, e eu poderia fazer uma nova interação, por exemplo. Poderia perguntar aqui quantos são
menores de 18 anos. Imagina, por exemplo, que eu estou atendendo um cliente que ele é uma escola de educação infantil e ensino médio, e eu quero fazer uma análise ali em cima de quantas pessoas menores de idade tem no Brasil. Eu posso perguntar para ele, e aí ele já me respondeu ali, ó, tá vendo? Ele falou que aproximadamente aí 49 milhões de pessoas, e aí eu vou fazendo essas interações. O Few Shots, por que ele acaba sendo mais utilizado? Porque a estrutura da OpenAI, ele não chama chat GPT à toa, né? Ele chama chat porque justamente a ideia nossa de interação é que seja uma interação de conversa. E dentro de uma conversa, nós como seres humanos sabemos disso, é muito importante o contexto. Quando você está conversando de um assunto com uma pessoa, está dentro daquele contexto. Tanto que um dos problemas do dia atual, onde tudo é gravado, né? Às vezes você pega um pedacinho de uma conversa, pega um pedacinho de uma entrevista, alguma coisa, e coloca isso fora do contexto e fica com fica totalmente diferente do que seria dentro da conversa ou dentro do contexto. A inteligência artificial, ela funciona justamente dessa forma. Ela foi feita para funcionar dentro de contexto. Então, quanto mais interações eu vou fazendo dentro de um mesmo chat, mais ele vai entendendo o contexto que a gente está. Isso é muito, muito importante da gente entender, porque às vezes a gente vai usando só um mesmo prompt para tudo. Se eu quiser agora mudar de assunto aqui, o ChatGPT provavelmente vai ter uma dificuldade em me responder com qualidade, porque ele está dentro de um contexto que eu estou perguntando de pirâmide etária, estou perguntando quantos homens e quantas mulheres, estou fazendo uma pergunta de quantos habitantes tem no Brasil. Se eu chegar aqui e começar a perguntar coisas aleatórias que não tem nada a ver, muito provavelmente ele vai começar a me dar umas respostas meio sem pé nem cabeça, porque ele leva em consideração o contexto. Então é muito comum a gente ficar, às vezes, ali um tempão no chat, conversando com ele, né? Conversando com a inteligência artificial, justamente para que ela possa entender o contexto. Poderia continuar aqui, né? Fazendo perguntas para ele aqui. Posso perguntar o seguinte, ó. Qual a porcentagem no estado de São Paulo, já que hoje, né, feriado no estado de São Paulo, vou perguntar aqui, por exemplo, qual a porcentagem no estado de São Paulo. Olha que legal que ele vai fazer, pessoal, a resposta aqui. Ele vai falar para mim que a população no estado de São Paulo é composta de 44 milhões de habitantes, né? E olha o que ele fez. Eu não dei nenhuma instrução para ele disso, tá? Ele só está entendendo o contexto. Ele já falou que 10 milhões são menores de 18 anos. Olha a diferença do one shot para o few shots. Se eu chegasse num chat novo, sem contexto, e perguntasse qual a porcentagem no estado de São Paulo, ele provavelmente ia me dar uma resposta nada a ver. Podemos até testar, ó. Eu vou sair desse chat aqui, eu vou abrir um novo e vou só fazer essa pergunta jogada para ele. Qual a porcentagem no estado de São Paulo? Aqui, ele não soube me responder. Ele falou, poderia especificar qual porcentagem que você está buscando? Tem muita coisa que eu posso buscar. Mas quando eu fiz essa pergunta dentro de um contexto que eu já estava conversando com ele, que eu perguntei a população do Brasil, perguntei quantos são menores de 18 anos e pergunta a porcentagem do estado de São Paulo, ele já me falou dentro da população do Brasil e dentro de 18 anos. Esse é o poder do contexto que a gente tem, vai trabalhando com IA, tá ok? Deixa eu dar uma pausinha aqui, quer contribuir com alguma coisa, Lucimar? Senão eu vou tocar o pau nos outros exemplos aqui. Não, acho que a dúvida já foi sanada no comecinho, que talvez a pessoa chegou um pouquinho depois, aqui no grupo do WhatsApp. Perguntou se você está usando a versão paga. Você falou das versões, né? Mas nesse momento você está usando a versão paga, né? Isso, exatamente. Aqui para demonstração eu estou usando a versão paga. Nesses exemplos aqui que eu dei, eu usei as outras versões também. Eu usei a 3.5 nessa daqui, usei a 4 nessa daqui, tá? A ideia é a gente seguir aqui com a 4, tá? Para mostrar o potencial completo aí da ferramenta. Como eu não estou conseguindo ver o WhatsApp, eu só consigo ver o YouTube aqui, aí você vai me ajudando nas perguntas, o pessoal mandar por WhatsApp aí. Não, pode deixar. E assim, só para o pessoal que está aqui nos assistindo, né? Quais são as versões, os planos pagos, né? Do chat GPT, porque a pessoa física é um preço, a pessoa jurídica é outro. Isso daí eu acho que o pessoal gostaria de saber também,
Porque às vezes vale a pena, né, uma pequena empresa contratar, ou às vezes um profissional liberal que usa bastante, contratar a versão paga também. Como que funciona essa Sim. questão de planos pagos, né? Legal. O plano hoje, pessoa física, vamos falar assim, né? Para você assinar sozinho, ele custa $20. Então, não tem como, você fica exposto à variação do câmbio quando fechar o cartão de crédito, tem que ser por cartão de crédito, né? Então, você cadastra um cartão de crédito internacional lá e todo mês vai vir cobrado $20. Se o dólar tiver 5, vai vir um valor, se o dólar tiver 6, vai vir outro, se tiver 7, vai vir outro. Tomara que o dólar vá para 4, mas não acredito muito nisso. Então, esse vai ser o valor. Ele tem uma versão empresarial, que é chamada de Workspace, que é onde você tem, quem trabalha com TI aí sabe mais ou menos como funciona, né? Você tem um admin e você vai pegando pessoas e colocando dentro do teu time, e você tem algumas configurações ali, que você consegue tratar isso daí como time, em relação à limitação, configurações e tudo mais, que no preço de hoje, né, até para a live não ficar muito datada, porque ela vai ficar gravada, mas no preço de hoje, 9/7/2024, $25. A última vez que eu olhei, umas 2 semanas atrás, estava $25. Ela é um pouquinho mais cara, justamente porque você tem todas essas possibilidades aí de configuração, de gerenciamento e tudo mais, tá? Mas esses são os valores, tá? Atuais, correspondendo aí para o Carlos. O Carlos também perguntou se seria muito diferente das respostas do Google. O Omni provavelmente não, Carlos, porque quando a gente perguntou para a Omni aqui, a população do Brasil, deixa eu achar o chat aqui da Omni, e ele respondeu para a gente ali 217 milhões, deixa eu achar aqui, onde é que tá, 3,5, essa daqui. Ele trouxe as fontes, tá? Então é que se eu clicar aqui, não vai aparecer para vocês, mas esses links aqui, ele me leva para o site que ele pesquisou. Então, é como se ele fosse lá no Google, fizesse um crawler ali, fizesse uma extração e jogasse isso para dentro da resposta que ele deu para a gente, tá? Quando a gente usa versões menos atualizadas, como a 3.5, aí a diferença é maior, porque ele não está indo lá na internet procurar, tá? Mas lógico que também depende muito do prompt, tá, Carlos? Depende muito do prompt que você está usando. Aqui a gente está usando um prompt extremamente simples aqui, né? Às vezes se eu vou dar um prompt muito grande, joga ele no Google, o Google nem vai entender nada que eu tô procurando. O Cotrim perguntou, e aí, Cotrim, abraço, cara. O que eu acho do Gemini, do Google? Cotrim, profissionalmente eu não tenho usado muito Gemini, então não tem como eu opinar de uma forma muito forte com ele. Nos projetos aqui, o que a gente sempre costuma fazer é comparar os modelos, tá? Então, para cada aplicação, você vai ter um modelo que é melhor. Na prática, tá muito difícil ganhar da OpenAI, ganhar do ChatGPT. Quando a gente pega projetos aqui que você precisa trabalhar aí ou com API, ou com RAG, alguma coisa desse tipo, tá sendo muito difícil ganhar da OpenAI. Então, como geralmente ele é o mais eficiente, a gente acaba eu, pelo menos, acabo não trabalhando com outros, como, por exemplo, o Gemini, mais por curiosidade, pesquisa e tudo mais, mas no dia a dia eu ainda prefiro o ChatGPT. Eu acho ele mais eficiente, respostas melhores e tudo mais, tá? Vamos lá, vamos começar a fazer alguns exemplos aqui então, Lucimar? Vamos lá, chega o rei. Só para vocês se programarem aí, pessoal, a gente programou aí uns 40, 45 minutos de live, então a gente começou 6h30, nós vamos até umas 7h15, 7h20, começamos um pouquinho depois, mas aí parando para responder perguntas de vocês. Bom, um tipo de prompt que eu uso muito, pessoal, é um prompt, eu vou abrir um novo aqui, que é um prompt que a gente chama de resposta baseada em personalidade, tá? Quando você dá uma instrução para a IA, para ela agir como uma pessoa. Eu já vou pedir para ela processar aqui, mas eu já vou explicar para vocês o conceito. Quando você usa o termo haja como, né, ou, né, para quem for fazer prompts em inglês, que acaba muitas vezes tendo um resultado melhor, o act as, né, act as fulano. E essa pessoa, obviamente, é uma personalidade, né, não dá para falar assim, haja como meu tio
e conte uma piada de tiozão. Não vai adiantar, tem que ser uma pessoa conhecida, né? Então eu fiz um prompt aqui, por exemplo, assim, haja como Albert Einstein e me explique a teoria da relatividade. Então, é como se fosse o Einstein me explicando aqui. Por quê? Porque ele tem dentro da base dele aí zilhões de informações sobre o Einstein. E aí ele vem, ó, lógico que eu não vou ficar lendo aqui, até porque eu não sei, eu acho que eu não entenderia metade das coisas que estão aqui, então ele me trouxe ali uma introdução, me trouxe exemplos práticos, né? Ó, falou de GPS, falou de buraco negro, falou de espaço-tempo curvado, enfim, um monte de coisa que eu não faço ideia direito do que seja, né? Mas isso é muito comum. Aqui a gente usou uma personalidade, mas eu poderia usar outras coisas. Por exemplo, haja como um engenheiro eletricista e me explique sobre uma norma elétrica. Haja como um analista de dados e me responda essa coisa. Haja como um roteirista e escreva para mim uma história XPTO. Enfim, é quando você dá... Isso é uma coisa muito usada nos prompts, é quando você dá um personagem para ele. E o legal é que ele vai se adaptando. Eu vou pegar aqui um outro exemplo aqui, lembrando que ele entende o contexto, né? Então eu vou continuar aqui na mesma janela. Eu falei assim, ó, agora haja como Silvio Santos e me explique a teoria da relatividade. Então, olha aqui, ele vai tentar me explicar a teoria da relatividade como se ele fosse o Silvio Santos. Então, pode ver que ele muda aqui, né, um pouquinho o jeito de explicar, ó, ele coloca aqui, ó, um minha gente no final, porque é como se fosse uma personalidade falando, tá? Então, dá para a gente ir brincando bastante com essa questão aqui do haja como uma personalidade. Você pode usar uma personalidade aí, uma autoridade, ou você pode usar uma determinada função. Uma das coisas que de vez em quando eu uso, pessoal, às vezes quando é um tema muito complexo, alguma coisa assim, tem um macetinho que a gente usa que é o ELI 5, ELI 5, tá? O que é o ELI 5? É uma coisa assim, me explique como se eu tivesse 5 anos. Então ele vai pegar essa teoria da relatividade e vai tentar me explicar como se eu fosse uma criança de 5 anos. Explain me like I'm 5. ELI 5. Explain like I'm 5, né? Então, esse ELI 5, você pode usar ele em várias situações. Às vezes você está vendo, né, usando o ChatGPT para estudar alguma coisa, e ele está te explicando alguma coisa assim, está complexo, e às vezes você não está entendendo, você pode pedir para ele simplificar. Olha aqui, por exemplo, ó, ele está explicando aqui, ó, relatividade restrita ou especial. Eu também peguei um tema que não ajudou muito, né, que não é de domínio público, mas só para vocês poderem ver que ele realmente vai onde a gente quiser. Então ele falou assim, imagine que o tempo e o espaço são como um grande tapete mágico. Quando você anda bem devagar sobre o tapete, tudo parece normal, mas quando você começa a correr mais rápido o tapete, as coisas estranhas acontecem. Então, tá vendo? Ele pegou, ele tá usando analogia. Eu não sei se todo mundo aqui tem noção do quão poderoso isso é para um modelo de linguagem, né? Para a gente, como ser humano, é difícil a gente pensar numa analogia para determinados temas, né? Então, ele tá pegando todo um conceito de física, está entendendo o contexto e tentando explicar para uma criança de 5 anos usando analogia. Assim, a gente fica até hoje, mesmo trabalhando com isso daqui todo santo dia, a gente fica impressionado, às vezes, com as coisas que ele consegue fazer, tá? Alguma pergunta aí, pessoal, em relação à personalidade? Essa é uma das estratégias que a gente pode usar, tá? Eu posso usar e pedir para ele agir igual uma pessoa e me explicar alguma coisa, fazer alguma coisa, analisar alguma coisa e assim por diante, tá? Fica à vontade aí para me interromper, tá, o Lucimar? Pode me interromper se aparecer alguma pergunta aí também no WhatsApp. Tá, beleza. Tranquilo. Só apareceu umas piadinhas de política aqui, mas deixa para lá. Essa parte não vamos deixar na live, não. Não, melhor não, senão o YouTube cancela. Segunda estratégia que eu quero mostrar para vocês, pessoal, que é uma estratégia que eu também uso muito no meu dia a dia,
que é quando você quer dar instruções específicas para a IA, para que ela te dê respostas específicas, tá? O Luiz mandou o seguinte: boa noite, poderia usar IA para interpretar códigos de programação? Sim. Inclusive, esse exemplo que eu vou dar agora, ele é usando programação. Eu trouxe um exemplo de programação. Então, eu trouxe Einstein, Silvio Santos, uma criança de 5 anos, e agora eu vou trazer linguagem de programação para dar esse exemplo. Aqui eu fiz um prompt bem simples, tá, pessoal? Eu falei o seguinte: explica o que são estruturas de repetição em lógica de programação. Né? Então, vamos imaginar que eu estou ali começando na área de programação, aí um professor foi lá, o Lucimar, e falou assim: hoje a aula é de estruturas de repetição. Aí você falou: meu Deus, o que é isso? Né? Eu nunca usei esse negócio. Então, eu fui lá, criei um prompt para que ele pudesse me explicar. Olha, ele está escrevendo coisa para caramba, tá? Vamos ver o que ele falou. Ele falou que existem as estruturas, falou que existe a estrutura for, falou que existe a estrutura while, né? Pode ver que ele vai dando alguns em Python aqui. Por que em Python? Não tem porquê, eu não mandei ele fazer em Python, porque ele quis fazer em Python, tá? Isso é uma característica da IA. A IA ela chama inteligência artificial generativa, né? O G do GPT, generativa justamente porque ele cria coisas a partir de instruções. Então, ele entendeu que seria a melhor alternativa me dar exemplos em Python. Então, aqui, ele falou do while, falou do uso, e me deu até um exemplinho aqui e me deu uma conclusão. Maravilha. Vamos imaginar que isso daqui está muito grande ainda para mim. Eu poderia dar uma instrução um pouco mais específica. Eu posso vir aqui, vou até abrir um chat novo, tá, pessoal? Para vocês verem como que o chat ele vai melhorando de acordo que a gente vai melhorando também os nossos prompts, né? Então, aqui, ó, eu falei o seguinte, para ele me explicar o que são estruturas de repetição em lógica de programação, e eu quero que ele me explique só o for e o while. Então, incluir apenas for e while. Lá naquele primeiro exemplo, ele colocou tudo. Aqui ele colocou, ó, o for, me deu um exemplo em Python, né? Me deu o while, me deu um exemplo em Python, fez uma comparação, não mandei ele fazer isso, mas ele fez uma comparação, fez um exemplo comparativo de um e outro, olha que legal, e fez algumas considerações finais. Pô, mas eu não uso Python no meu dia a dia. Aí eu poderia ser um pouco mais específico ainda. Então, eu melhorei esse prompt e coloquei o seguinte: explica o que são estruturas de repetição e lógicas de programação. Deixa eu voltar aqui. Incluir apenas for e while. Faça apenas exemplos utilizando JavaScript. Vamos imaginar lá que eu sou um desenvolvedor de front-end, uso muito JavaScript, e aí eu quero que ele me dê os exemplos em JavaScript. Então, eu fui refinando o meu prompt. Então, ele me explicou for, me deu exemplo em JavaScript, while, me deu JavaScript, colocou exemplo e comparou um com o outro. Então, isso daqui é muito legal, pessoal, também, porque conforme a gente vai usando a IA no dia a dia, você vai, às vezes, o one shot que eu falei lá no começo, você vai ficando cada vez mais profissional em fazer one shot. Você já coloca no prompt tudo que você precisa, você já especifica, você já coloca ali, justamente para não ter que ficar regerando, fazendo novas requisições. Vocês viram aqui que cada requisição, né, que a gente faz, ele vai escrevendo. Aquilo ali não é delay programado que a IA tem, é realmente o tempo que ela está demorando para processar. Então, o teu trabalho fica mais eficiente conforme teus prompts forem ficando mais eficientes também. Então, a gente saiu de um primeiro prompt, que era esse daqui, ó. Explica o que são estruturas de repetição e lógica de programação, que ele me deu uma resposta lá bem grande, para um prompt mais específico. Explica o que são estruturas de repetição, incluir apenas for e while, e faça apenas exemplos utilizando JavaScript. Então, cada vez mais específicos aí em relação ao prompt, tá? Podemos seguir próximo. Tem alguma dúvida aí desses prompts de instrução específica? O Cotrim. Acredita que a IA vai substituir alguma profissão?
Cotrim, eu acho que quando a gente fala de substituir, cara, é meio complicado. Eu acho que, primeiro de tudo, ela vai substituir as pessoas que não mexem com IA. Então, vocês já devem ter escutado talvez essa frase, né? A IA não vai substituir os empregos, a IA vai substituir... Você não vai ser substituído por uma IA. Você vai ser substituído por alguém que sabe usar a IA, né? Eu, particularmente, nesse momento da tecnologia, não acredito num cenário aí apocalíptico de demissão em massa e tudo mais, né? Eu acho que as pessoas vão continuar tendo muito trabalho, né? Eu costumo fazer uma comparação, inclusive nas palestras eu falo isso, né? Eu falo que quando inventaram a eletricidade, o pessoal que fazia trabalho manual comemorou e falou, oba, agora a gente vai trabalhar menos, e trabalharam mais. Quando veio a máquina a vapor, quem trabalhava nas indústrias falaram, oba, agora a gente vai trabalhar menos, e trabalharam mais. Então, agora com a IA, muita gente está olhando e fala, oba, vou trabalhar menos, mas eu acho que vai trabalhar mais. Então, eu não acredito nessa substituição em massa, não, até porque eu acho que a IA nos torna mais humanos, o uso da IA. Ele tira algumas necessidades de conhecimento técnico e coloca algumas necessidades de desenvolvimento humano, tá? Eu acho que isso é bem interessante da gente pensar. Bom, mais alguma dúvida aí nos grupos, Lucimar? Senão eu vou seguir aqui. Pode seguir, tá tudo tranquilo. Legal. Uma coisa que também economiza muito tempo, pessoal, da gente usar, é a gente usar o que eu chamo de prompts de comparação. Quando você quer comparar duas coisas, é muito comum você usar o chat GPT para isso. Então, eu trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo genérico, tá, pessoal? Só para vocês poderem ver o poder aí da ferramenta. Falei o seguinte, compare as especificações do iPhone 14 com o iPhone 15. Por exemplo, eu vou trocar de celular e estou em dúvida se o preço compensa eu ir para o iPhone 14 ou para o iPhone 15. Ou poderia ter pedido para ele comparar o Samsung Galaxy com o Samsung não sei o que lá, ou o Xiaomi não sei o que lá, com não sei o que lá, enfim, né? Poderia ter pedido para ele comparar qualquer outra coisa, mas aqui é só para trazer como exemplo. Olha que legal, ele trouxe aqui todas as... design display, o iPhone 14 como é o 15, performance processador, o 14 e o 15, câmera e assim por diante, e trouxe uma conclusão. Pô, Arthur, ficou meio complicado, hein, cara? Eu posso dar uma instrução do seguinte, coloque em uma tabela os dois modelos. Às vezes, olha lá, o Cotrim já usou também para comparar quando foi trocar de celular. É bacana, é muito, muito útil essa função. E às vezes assim, ele me deu como um texto corrido, né, aqui, e eu vou pedir para ele mudar um pouquinho aqui e colocar numa tabela. Poderia já ter dado essa instrução de princípio, tá? Poderia falar, compara para mim o iPhone 15, o 14 com o 15 e coloca isso numa tabela. Ele já me daria a tabela, mas aqui eu fiz um few shots, né? Ele me deu, aí eu olhei ali, não gostei e pedi para ele fazer numa tabela aqui. Então ele colocou o iPhone 14 e o 15, numa tabelinha, cada uma das opções, né? E aqui é legal, talvez alguns de vocês já conheçam, eu posso clicar aqui para ele expandir a tabela, tá? E aqui fica do lado o prompt, tá? Então, vou voltar aqui. E ele tem o botãozinho de download também, tá? Não vai aparecer aí para vocês, mas ele fez o download aqui na minha máquina de um CSV, dessa tabelinha aqui de comparação, tá? Que eu acho que é bem, bem bacana. Então, é muito comum a gente usar isso. Vou usar um outro exemplo aqui, tá? Só para vocês verem o poder da ferramenta, que não é nada específico aí de tecnologia do celular. Por exemplo, eu fiz um prompt aqui meio genérico, né? Qual a diferença entre o futebol de campo e o futsal? Então, ele está me falando ali, futebol de campo, o tamanho é tanto, o futsal é tanto, o número de jogador no futebol é 11, no futsal é 5, substituições no futebol de campo é 3, no futsal E ele vem o tempo de jogo, ele vem colocando isso daí, todas as informações, né? Poderia pedir para comparar aí algum outro esporte, a diferença do tênis, do beach tênis, poderia fazer um monte de comparações aí. Então, é uma ferramenta muito legal, tá? Você usar a IA para poder fazer comparações, sejam comparações técnicas, sejam comparações aí que você precisa no seu trabalho, né? Então,
é mais um tipo aí que a gente tem para poder usar, tá ok? Então, comparação. Então, ó, falamos de personalidade, que é o agir como, haja como uma pessoa famosa, uma pessoa personalidade, ou haja como uma determinada profissão. A gente falou das instruções específicas, que você vai especificando cada vez mais, e falou de comparação. Vamos para o quarto exemplo que eu preparei para vocês aqui, tá? Se der tempo, a gente faz esse mais um, tá? Senão a gente faz só esse. Que é um que eu gosto muito, que é análise de sentimento. Análise de sentimento, pessoal, pode ser muito usado se você trabalha, por exemplo, na área de tecnologia, você trabalha numa empresa e você precisa fazer algum tipo de monitoramento, principalmente monitoramento de rede social, monitoramento de qualidade de atendimento de cliente, monitoramento de comentários em Instagram, Facebook, se você trabalha com e-commerce, o pessoal coloca comentários, se você trabalha com pós-venda, com pesquisa de qualidade, todas essas são áreas que dá para usar a inteligência artificial para fazer análise de sentimentos. E é uma coisa muito poderosa. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? De exemplos aqui para produtos, tá? Como se a gente estivesse fazendo uma análise de sentimento de produtos. Então, eu abri um chat novo e coloquei aqui, ó, analise o sentimento desse comentário. Adorei o produto, atendeu minhas expectativas. Alguém comprou um produto lá no Mercado Livre, você foi lá, como um profissional de TI, ou como um profissional de vendas, ou como um empresário, dono daquele site, captou esse comentário, capturou ele e jogou para fazer uma análise de sentimento. Então, ele falou o seguinte, o sentimento do comentário é positivo. E te explico por quê, né? Uso de palavras como adorei, afirmação do produto, atendeu umas expectativas, indicam satisfação e aprovação por parte do autor do comentário. Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Falar o seguinte, analise o sentimento deste comentário. Adorei o produto, mas a entrega atrasou. Que também, né, ou às vezes, por exemplo, você tem um restaurante, ou você atende um cliente que é um restaurante, precisa analisar lá no iFood em massa esses comentários, né? Então ele fala o seguinte, que esse segundo, o sentimento dele é misto. A palavra adorei tem uma reação positiva em relação ao produto, mas a menção do atraso introduz um elemento negativo. Portanto, o comentário expressa satisfação com o produto em si, mas insatisfação com o produto de entrega. Aqui a gente está fazendo uma análise 1 a 1, tá, pessoal? Lógico que profissionalmente a gente usa isso em massa. Eu pego lá centenas, milhares de comentários e faço, né, análise em lote disso daí. Vou fazer mais uma só para vocês verem aí. Isso é uma das coisas que, inclusive, que o ChatGPT é muito bom, tá? A análise de sentimento, ele costuma acertar muito. É muito difícil ele errar a análise de sentimento. Aí eu perguntei para ele o seguinte, eu analiso o sentimento desse comentário. Gostei, mas nada demais. Então, comentário ali que alguém colocou de um produto que comprou, alguma coisa desse tipo. Vamos ver o que ele analisa aqui. É até legal, pessoal, ele ter dado essa travadinha aqui, ó, ele tá pensando, tá? Isso daqui é normal, de vez em quando acontece, às vezes a gente tem até que abrir uma nova aba ou recarregar o ChatGPT, que de vez em quando, ó, vou até cancelar ele aqui e vou mandar de novo esse prompt, porque ele não rodou não, só pra gente não ficar muito tempo esperando. Não necessariamente precisa ser internet, tá vendo que agora ele já rodou mais rápido, ó. Então, ele falou que o seguinte, isso aqui é um comentário neutro. Olha que bacana, ó. A palavra gostei é positiva, mas a expressão mas nada demais sugere que a experiência não foi excepcional, que não houve nenhum entusiasmo, portanto, o autor está satisfeito, mas não está impressionado. Tá? Então, é um outro exemplo. E o último exemplo que eu quero mostrar para vocês desse de análise de sentimento, lembrando que aqui eu trouxe como se fossem comentários de produto, mas poderia ser qualquer outra coisa, eu coloco um comentário aí, não gostei, atendimento péssimo, entrega atrasou, chegou quebrado ainda por cima. Então, esse comentário ele é claramente negativo, né? Ele fala assim, eu não gostei, é uma reação negativa, atendimento péssimo, entrega atrasou, chegou quebrado, indicando uma experiência muito ruim com o produto ou serviço. Então, a gente foi de um extremo ali, né, de muito bom até um extremo de muito ruim, aqui para produtos, mas poderia ser análise de sentimento de um texto, por exemplo, uma redação, um professor que tem que analisar o sentimento de uma redação, de um texto que um autor fez, enfim, análise de sentimento, funcionários de empresa,
né? A gente pode usar, por exemplo, para quem trabalha em empresas aí para fazer uma análise, ajudar numa análise de clima organizacional, por exemplo, capturando algumas reuniões, transcrevendo, identificando qual que é o sentimento que as pessoas saíram daquela reunião, enfim. Tem muita aplicação mesmo, tá? Lucimar, vamos mais um? Ou a gente encerra? O que você acha? Vamos mais um rapidinho, acho que dá tempo. Aqui não tem nenhuma pergunta no chat, nem no WhatsApp nesse momento. No Acho que WhatsApp? mais 2 minutinhos a gente consegue, sim. Então, maravilha. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês, pessoal, que eu também acabo usando bastante, que são prompts de resumo, tá? Quando você precisa de uma informação ou você precisa aprender alguma coisa, mas às vezes você não tem tempo para ficar indo atrás, né, disso, você pode pedir para fazer um resumo. Então eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, resumo de um livro. Pedi para ele fazer aqui, ó, faço o resumo do livro O Pequeno Príncipe, né, que é um livro aí que todo mundo conhece. Então, ao invés de ir lá ler o livro, não estou incentivando aqui não ler livro não, tá, Lucimar? Professor às vezes fica bravo, mas a pessoa não vai ler livro mais e tal. É que às vezes a gente não tem tempo para ler o livro inteiro, né? Aí a gente tem que apelar, tem que ir para um resuminho. Então aqui, ó. Ele fez ali um resuminho, ó. Falou dos personagens, quem que tem, ó. Tem o rei, o vaidoso, o bêbado, o homem de negócios, né? Aí ele fala aqui do livro, obviamente eu não vou ler, né, para vocês tudo aqui, mas é uma coisa que você pode usar, tá? Fazer resumo. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Vou abrir um novo prompt aqui um pouco mais específico. Por exemplo, ó, faça um resumo do filme Matrix. Limite o resumo a 100 palavras. Então, eu quero que ele me dê um resumo, mas bem resumido. Ele pegou um filme lá de 2 horas e colocou em 100 palavras. Ele fala, Matrix é um filme de ação de 99, na trama tem o Neo, né? Um hacker, bababá, né? Se você não assistiu Matrix, para o que você está fazendo agora, vai lá e assiste, né? Porque é um dos principais filmes, né? Para quem é nerd, para quem gosta. Então, pedi para ele fazer um resumo aí do Matrix, é uma ideia. Ou eu posso usar, aqui eu usei um livro, usei um filme, mas eu posso usar também para conceitos, tá? Vou abrir um chat novo aqui. Por exemplo, usando aí um tema que o Lucimar está bem acostumado, eu falei, eu faço um resumo do conceito de Machine Learning. Eu estou assistindo um vídeo no YouTube e aí eu vi lá Machine Learning. Putz, o que é esse negócio? Eu vou lá para o ChatGPT e peço para ele fazer um resumo para mim. Tá? Ó, algoritmos supervisionados, classificação, regressão, algoritmos não supervisionados, aprendizado por reforço, sei lá. Ele fez um resuminho ali para mim do que é Machine Learning. Lembrando, pessoal, que a gente tem sempre o few shots para a gente usar. Vamos supor que eu quero aprender mais sobre, por exemplo, reconhecimento de imagem e voz. Eu posso vir aqui e pedir para ele, como eu estou dentro do contexto, eu posso falar o seguinte, explique um pouco melhor reconhecimento de imagem e voz. Então, ele vai pegar um daqueles tópicos que ele usou no resumo e vai abrir esse tópico aqui, tá? Justamente porque a gente vai usando aí o few shots. Uma outra coisa que dá para fazer com o resumo, gente, é usar documentos que você tenha no teu computador ou planilhas que você tenha no computador para que ele faça resumos, tá? Até para não ficar datado, né, a live, mas geralmente, ele está escrevendo lá, tá? Eu vou pedir para ele parar aqui. Hoje, a gente tem uma limitação na conta gratuita. Se eu não me engano, são 5 arquivos por dia que você pode subir, se você tiver a conta gratuita. E se você tiver a conta paga, não. Se você tiver a conta paga, você pode ir usando ela quanto você precisar, tá? De subir arquivo. Então, ele tem uma limitação. Mas aqui eu vou fazer um exemplo, tá? Para vocês, subindo um arquivo. Eu subi um arquivo de uma lei, por exemplo, tá? A Lei 14.300, que é uma lei ali que existe. Eu subi esse arquivo e vou pedir aqui, ó, faça um resumo desta lei, destacando os principais pontos. Não passe de 1000 palavras, né? Eu até dei uma instruçãozinha para não ficar um negócio muito grande. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá,
Detalhe que isso aqui é um PDF, tá, pessoal? Quem é mais antigo em computação sabe quando o PDF foi inventado, o trabalho que o PDF deu pra gente de ficar... Você não pode editar, você não pode copiar e colar, a hora que você cola sai tudo esquisito, né? Então ele vai lá dentro do PDF, eu não preparei, o arquivo aqui é um arquivo da própria lei, que eu fui lá no site, baixei ele em PDF. Então olha aqui, ele foi lá, leu, e está me dando o que é a lei. Olha, então, falou que a lei é de 6 de janeiro de 22, é o marco legal da micro e mini geração distribuída de energia elétrica no Brasil, blá. E vem aqui, ó, definição, o que é, responsabilidade, compensação, tá vendo? Ó, me trouxe os principais tópicos dessa lei. Então, eu mostrei um exemplo com livro, mostrei um exemplo com filme, usei um exemplo com conceito e um exemplo com um PDF que você tem na tua máquina aí, tá? Então, isso fecha aí prompt de resumo. Então, recapitulando, prompt de resumo, análise de sentimento, comparação, instrução específica e personalidade, tá? Esses foram os pontos aí. Acho que tem algumas dúvidas aí, né, Lucimar, antes da gente finalizar. Sim, o Carlos fez um comentário, né? Ele falou, antes do chat GPT, eu usava o IBM Watson em chat para entender o contexto e fazer selects, provavelmente no banco de dados, né? E montar respostas para chats particulares de alguns clientes. Show de bola, Carlos. Legal. O Watson já vem com essa iniciativa já faz algum tempo e agora o chat GPT veio para meio que popularizar, né, digamos. Uhum. E aí o Carlos fez uma pergunta, como fazer um chat GPT, entre aspas, né, dentro do meu banco de dados? Bom, banco de dados, a gente está falando de linhas, de colunas, né, de campos. Eu não sei como que o Arthur já trabalhou com isso. Eu já trabalhei assim, de pegar a estrutura de tabelas, pegar os campos, falar assim, olha, eu tenho uma tabela de clientes com esses campos. Tabela nome, RG, CPF, tal, etc, né? E falar assim, gera para mim 1000 clientes fictícios para uma base de dados para eu fazer uma análise no Power BI. Por exemplo, eu já fiz isso. Agora, não sei se o Carlos quis dizer para consertar algum problema que está no banco ou para gerar uma base fictícia. Se quiser ser mais específico aí, Carlos, pode ficar à vontade. Pode falar. Ou talvez, que é uma dúvida bem comum, por exemplo, quando a gente está usando o ChatGPT ou qualquer um desses LLMs, né, a gente está usando uma base pública. Eu não estou usando uma base privada, né? Por exemplo, eu tenho lá uma empresa que tem banco de dados com contas a pagar, contas a receber, cadastro de cliente, cadastro de produto, cadastro de fornecedor, e assim por diante. Você normalmente tem uma necessidade de conectar essa base de dados com a IA, tá? Aí ele não é feito direto nesse console de chat, igual eu fiz aqui. O que dá para fazer nesse é você, às vezes, exportar, jogar para dentro dele, igual eu fiz com esse PDF, poderia ser uma planilha, alguma coisa assim, né? E aí você tratar, mas não é uma coisa que você faz assim no dia a dia, porque, né, imagina, em tempo real. Aí você precisa acessar esses dados, ou via RAG, né, RAG, ou via API mesmo, tá? E você precisa construir realmente uma aplicação, que essa aplicação, assim, vou dar um resumo do resumo, tá? Se tiver algum programador aqui, por favor, não joga pedra em mim, mas você vai construir uma aplicação em código mesmo. Essa aplicação, ela vai na base de dados, como ela iria na base de dados para fazer um cadastro, para fazer um select, um update, alguma coisa desse tipo. E ela, com essa base de dados, monta um prompt, manda para a API da OpenAI e tem um retorno para o usuário. Tá? Então, você usa essas conexões. Talvez tenha sido isso que o Carlos perguntou, para usar, que aí você usa dados proprietários, que é onde está o poder real da IA, na minha opinião, tá, Carlos? O poder real da IA está em você usar dados proprietários dele. Então, você tem uma base de dados lá, você tem um RP, você tem um CRM rodando há muito tempo, que hoje você precisa exportar, jogar para um Excel, fazer filtro, fazer tabela dinâmica, ou pedir para alguém desenvolver um relatório, ou jogar num cubo de decisão, ou jogar num dashboard e tal. Tudo isso daí você consegue incorporar inteligência artificial dentro disso, tá? Imagina que além de gerar uma tabela, ele te gera uma análise dessa tabela, né? Além de te gerar um fechamento, ele te gera um relatório desse fechamento. Aí você começa a conectar as pontas e você começa a dar mais poder para os tomadores de decisão. Essa eu acho que é a grande sacada de IA agregar valor, eu acho que está nessa linha, tá? De você usar dados proprietários
vamos chamar assim, de bancos de dados proprietários, tá? É isso? Perfeito, show de Deu bola. até sede, hein? Falei pra caramba. Passou rapidinho, hein? Olha, quando o assunto é gostoso, a coisa flui rápido, né? Isso que é legal, Estamos né? quase 1 hora aqui falando. Muito legal, muito show de bola. É isso daí. Bom, pessoal, aqui no WhatsApp não tem mais dúvidas, aqui no chat também não. Então, eu quero agradecer a todos que assistiram essa live ao vivo, tá? E todos que estão assistindo a gravação dessa live. Muito obrigado aí pela audiência. Não esquece de deixar o seu like, né, o seu curtir aqui na nossa live. Compartilhe a gravação com seus amigos aí nos grupos de WhatsApp. E pode fazer pergunta aqui depois que a gente responde também no canal. Essa live vai ficar gravada aqui no meu canal e também vai ficar no canal do Arthur. Nós vamos passar para colocar no canal dele. E eu quero agradecer principalmente agora, né, o Arthur, né, pela participação aqui no nosso canal. Arthur, muito obrigado, né, por se disponibilizar aqui no feriado no estado de São Paulo, e mesmo assim você esteve aqui com a gente, tá? Tenho certeza que a gente vai ter 10 vezes mais visualizações do que o ao vivo, porque foi um assunto muito interessante, muito show de bola, para que todos possam entrar nesse mundo da inteligência artificial, desse universo, trabalhando com prompts e, eventualmente, agregando valor aí no seu serviço do dia a dia, beleza? Legal, obrigado, Lucimar, obrigado pelo convite, obrigado a quem participou ao vivo e quem está vendo a gravação aí também, tá? Quem quiser saber mais um pouquinho aí do meu trabalho, tá? Tem o meu Instagram, @assantini.ai, de Artificial Intelligence, assantini.ai, pode entrar lá, tá? Inclusive, hoje a gente colocou um conteúdo bem bacana também hoje lá no Instagram. E quem quiser saber mais também, tem o link aí, ianasuaempresa.com.br, para quem quiser saber um pouquinho mais dessa parte de treinamentos, né, workshops na área de inteligência artificial, sempre com foco de aplicar isso dentro das empresas, tá? Vai ser um prazer aí a gente conversar aí. O Lucimar me ajudou, colocou o meu Instagram aí. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todo mundo e vamos para cima. Chama a gente lá, teve alguma dúvida, não conseguiu fazer alguma coisa? Se eu não conseguir também, a gente descobre junto como fazer. Perfeito, show de bola. Então, muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.